Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui em mais um culto, Escola de Sabedoria, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios 3:17. Aleluia. Nossa última noite de ministração, nesta série de ministrações sobre o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 3:17 diz assim: ó do Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que nesta noite você possa desfrutar da liberdade do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, chamando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Ele venha fluir em liberdade em nosso meio, e despertando em nós, Pai amado, mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua unção, mais do Teu poder, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor se faça presente em nós, em cada ministração, Pai, e nós repreendemos todo o mal, todo atrapalho do maligno sobre este culto, que caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Venha o Espírito Santo de Deus. Declare que o vento do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos encher. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me à nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em nossos corações, ó doce Espírito Santo, e venha nos encher e nos transbordar. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me à nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir.
Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra, Senhor. Sopra em mim. Glória a Deus. Continua buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Você não pode perder tempo. Não deixe que nada tire a presença do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Venha ao Espírito Santo de Deus. Venha ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti. Nós buscamos a Ti. Ansiamos mais de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Enche-nos, ó Espírito Santo de Deus. Enche-nos, ó Espírito Santo de Deus. Faça com que nos possamos transbordar na Tua presença nessa noite, ó Espírito Santo. Vem nesse lugar, sopra nesse lugar, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, nós precisamos mais de Ti, Senhor Deus, nós necessitamos mais de Ti, Senhor Deus. Enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Senhor Deus. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos é conhecer mais a Ti, buscar mais a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que haja o desejo contínuo, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, que cada dia mais e mais, Senhor Deus, possamos te buscar em tempo, Senhor Deus, de se encontrar, de ter um encontro contigo, ó Pai. Visita cada lar, ó Pai, cada vida que se dispôs, ó Pai, a estar aqui na Tua casa, Pai, para receber mais de Ti, ó Pai. Tu conheces a cada um, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, aonde tocar nessa vida, Pai, onde mexer nessa vida, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade em nosso meio, Tu tem liberdade nas nossas vidas. É em Ti que nós esperamos, é em Ti que nós esperamos. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Enche-nos, ó Pai, da Tua presença, da Tua paz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Estamos aqui na nosso culto de sabedoria, últimas ministrações hoje. Nós tivemos todo esse mês de maio, né? E hoje será a nossa últimas 3 ministrações. E nós vamos então aqui passar alguns recadinhos, amém? Nossos cultos continuam, tá? De quarta-feira nós temos às 9 da manhã, o culto de milagre, e às 19h30. E no domingo nós temos os 4 domingos, culto de celebração, às 9, às 11, às 16 e às 18 horas. Lembrando vocês que online, somente o culto das 9 e o culto das 18. Não deixe de participar dos nossos cultos, amém? Você vai, nessa noite, ofertar, dizimar. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, bem facinho de achar, não vai perder muito tempo. Gênesis 26, versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Amém? Agora você vai comigo lá no 12 e fala assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, amados, no mesmo ano que houve fome, Isaque formou terra, formou lavoura, né? E no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Amém? No 13 fala assim: o homem enriqueceu. Esse é o nosso Deus. E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Por isso, nessa noite, pega o teu envelope nas tuas mãos, tá? Nós temos várias maneiras de contribuir. Se você não pode sair da tua casa, você tem outras formas de estar trazendo à casa do Senhor os seus dízimos e as ofertas. E assim como Isaque foi abençoado, eu quero essa bênção para a minha vida.
acredito que você também. Feche os teus olhos. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és um Deus de promessa, um Deus que não falha. E assim como o Senhor foi fiel com a vida de Isaac, Pai, aqui está o teu povo, Senhor Deus, certo, Pai, que tu nos abençoarás, ó Pai. Em obediência, Senhor Deus, nós queremos entregar a ti o nosso dízimo, ó Pai, e em gratidão, Senhor Deus, recebe, Senhor Deus, as nossas ofertas, ó Pai, e nós te pedimos, ó Senhor Deus, repreenda, ó Pai, todo ataque do inimigo, Senhor Deus, que venha sobre as nossas finanças, ó Pai, e nós te pedimos, continua abençoando, nos protegendo, em nome de Jesus, amém? Seja muito abençoado nesse culto, que você possa reter aquilo que Deus tem para acrescentar, para falar ao seu coração. Deus abençoe a cada um de vocês, amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo em mais uma série de ministrações da Escola de Sabedoria. E nesse mês estamos falando do poder do Espírito Santo através dos tempos. Nesta noite queremos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo na igreja e mais especificamente nessa primeira ministração sobre o nascimento da igreja, ali quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Atos 1:8. E eu convido vocês aí rapidinho a orarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar em nossos corações nesta ministração, nesta palavra, que o Senhor venha nos encher do conhecimento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Lá em Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós temos visto nessa série de ministrações todo o agir do Espírito Santo através do tempo. Quando o Espírito Santo estava lá na criação do mundo, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Vemos ali o Espírito Santo como parte da Trindade. Vemos também o Espírito Santo no Antigo Testamento se manifestando através dos juízes, através dos reis, através dos profetas. Nós vimos também, aprendemos ali sobre a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, quando Jesus operou milagres e maravilhas, e ele foi capacitado pelo Espírito Santo a estar exercendo o seu ministério aqui na terra. Mas neste momento eu quero falar sobre a deliberação do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre nós como igreja, a sermos o quê? Testemunhas de Cristo. Testemunha é aquele que sabe das coisas, né? Quando alguém é convidado a testemunhar sobre algo, é porque ela tem conhecimento daquele fato, ela viu aquele fato, ela sabe daquilo que está se falando. Então, Jesus nos chama, através do Espírito Santo, a sermos testemunhas dele. Jesus nos diz, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo através da obra do Espírito Santo que estava nele, capacitado pelo Espírito Santo. Então, ele nos convida a sermos cheios do Espírito Santo para também vencermos o mundo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer o mundo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos capacitados a viver como Jesus viveu. Precisamos ser cheios do Espírito Santo porque ele é a nossa força em tempos de dificuldade, em tempos de luta. Precisamos ser cheios porque ele é o nosso consolo, é o nosso consolador. É o Espírito Santo a cada dia em nossa vida que nos corrige. É ele quem nos traz à memória a palavra de Deus. É ele quem nos corrige e nos ensina sobre o pecado, sobre o juízo, a justiça de Deus. É ele que nos capacita a testemunharmos de Deus nos dias de hoje. E isso vem desde o Antigo Testamento, nós vemos que Deus derramava sobre nós a promessa dele do Espírito Santo. Vemos lá, né, em Joel 2, 28 e 29, que já foi falado quando ministramos sobre o Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo do Antigo Testamento, sobre a promessa que havia para nós. E lá em Joel 2, 28 e 29, diz assim: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre
todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei do meu Espírito Santo. Ou seja, a promessa que foi derramada do Espírito Santo era para nós hoje. Não apenas nós, mas nossos filhos, as nossas filhas, a nossa família seria alcançada pela obra redentora de Deus através do Espírito Santo habitando em nós. João Batista também, lá no Novo Testamento, fala também sobre a vinda do Espírito Santo. Lá em Mateus 3,11 ele diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então ali João Batista falando sobre aquilo que Jesus faria. Jesus estaria vindo e ali traria o derramamento do Espírito Santo, que seria o fogo, a confirmação em nossas vidas, como nós vimos ali a Márcia falando conosco na semana passada. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele confirmou a sua promessa nos seus discípulos, como vimos lá em Atos 1:8. Ele ainda pediu: aguardem, vocês vão ser revestidos do poder para fazerem a obra. Então, nós temos o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. Estavam ali todos reunidos. Quando a promessa se cumpriu, e todos nós hoje podemos ser cheios do Espírito Santo através do cumprimento dessa promessa. Convido os irmãos a abrirem lá em Atos 2. Aleluia. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia! O Espírito Santo é derramado sobre nós desde então. A todos que o buscarem, a todos que o pedirem, a todos que clamarem. E ali, quando o Espírito Santo foi derramado, muitos olharam para aqueles discípulos, muitos olharam para aquelas pessoas que estavam ali reunidas e o mover do Espírito Santo, e eles falaram o seguinte, muitos perplexos, atônitos, outros maravilhados com tudo aquilo que acontecia. E outros também zombavam daquilo, duvidavam da obra do Espírito Santo. Então Pedro se levanta lá em Atos 2, 16 ou 18 e diz assim: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas, suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vem aqui Pedro, falando que havia sido dito pelo profeta Joel, reafirmando novamente a promessa do derramamento do espírito, que era aquilo que estava acontecendo naquele momento. E fica claro que aquela experiência agora já não era apenas para alguns, não era apenas para os apóstolos, os discípulos de Jesus, agora era para todos. Para todos que estavam ali, para todos que o clamassem, para todos que crescem, seriam cheios do Espírito Santo. Pedro, ousado, ainda diz lá em Atos 2, 38, 39. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, nós temos ali então, mais uma vez, sendo declarado a promessa sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre todos aqueles que Deus chama. Enquanto nós vimos no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo em alguns momentos específicos, dependendo do direcionamento de Deus em algumas pessoas, agora nós temos um mover sobrenatural
para todos nós, alcançando a todos. Deus quer derramar sobre mim o teu Espírito Santo. Deus quer derramar sobre você e a todos os que estiverem ao seu redor. Deus quer derramar sobre a sua família. Talvez hoje você já tenha uma experiência com Deus e pense, será que meu filho vai ter essa experiência com Deus? Creia que sim, porque é a promessa do Senhor. Talvez você hoje, não, mas eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo. Você pode ter essa experiência agora, aí onde você estiver, nesse exato momento. O Espírito Santo é para todos, para a sua família, para aquelas pessoas no seu trabalho, para aquelas pessoas na sua escola, até aquelas pessoas que você acha, poxa, será que tem jeito? Tem jeito através do Espírito Santo de Deus, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo sobre nós. E o Espírito Santo pode transformar a vida dessa pessoa. Aleluia. Nós vemos e experimentamos, através do Espírito Santo, um novo nascimento. A igreja se formou e nasceu, começou a crescer e tomar forma como corpo de Cristo a partir da descida do Espírito Santo. É uma experiência que temos, então, distinta de um novo nascimento, o Consolador vindo habitar na vida do crente, o Consolador vindo habitar sobre as nossas vidas. E quando ali até Jesus, quando Jesus ressuscitou e ele procurou os seus discípulos, ele diz lá em João 20, 22, recebei o Espírito Santo e soprou. Jesus soprou sobre eles. Então ordenou que eles aguardassem até se cumprir o que aconteceu em Pentecostes. Existe então esse propósito no Espírito Santo, essa capacitação, nós sermos então suas testemunhas. Aleluia. Em Atos 2, 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então a igreja se formando através do Espírito de Deus. Vemos ali eles sendo capacitados, muitos já haviam se batizado pelo arrependimento, mas agora o batismo do Espírito Santo trazia um novo conhecimento, uma nova experiência com Deus. Eu pergunto para você nessa noite, você já nasceu no Espírito? Você já nasceu no Espírito? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Um renovo do Espírito Santo de Deus? Você já foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para mim, para você, para todos que estão ao seu redor. Algumas experiências que nós vemos lá na igreja, no início da igreja, como evidências do Espírito Santo, eram imediatas, como falar em outras línguas. Outras experiências do Espírito Santo, um pouco mais permanentes, nós vimos ali, Jesus era glorificado como nunca antes. O termo cristão passou a ser conhecido naquela época. Eles eram tão parecidos com Cristo através do Espírito Santo neles, que eles começaram a ser chamados de cristãos, devido à semelhança com Jesus. Uma paixão pelas almas se desperta, uma paixão pelos perdidos, um poder maior para testemunharmos do amor de Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer. Um novo poder na oração, no mover em oração pelo Espírito. Um amor profundo pela palavra de Deus e revelação da palavra de Deus nós temos através do Espírito. E também a manifestação dos dons que nós veremos mais adiante. Essa foi uma experiência milagrosa que a igreja iniciou com a descida do Pentecostes. Essa tem sido uma experiência de reavivamento que tem varrido desde o início do século XX, toda a sua igreja. E a principal obra do Espírito Santo é revelar Jesus em nós, exaltar o nome de Jesus em nós. E talvez você se pergunte nessa noite, mas como eu posso receber o Espírito Santo? Primeiramente, pela fé. Gálatas 3,14, que a promessa do Espírito vem mediante a fé. Segundo, se entregue completamente para que o Espírito Santo cumpra a sua vontade e haja livremente em sua vida. E terceiro, permaneça no Espírito, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. E como o Espírito Santo então é recebido por nós? Ali nós vemos em Pentecostes que foi de repente. Eles estavam juntos, eles estavam em concordância num só propósito e de repente eles foram cheios. Instantaneamente eles ouviram a palavra e foram cheios. O Espírito Santo também pode ser recebido através da imposição de mãos. Alguém pode orar sobre a sua vida cheio do Espírito e impondo as mãos você é cheio do Espírito Santo.
Eu recebi meu batismo no Espírito Santo num acampamento de jovens há muitos anos atrás. E eu me lembro daquele dia que a presença de Deus era tão grande naquele lugar. Eu tive que sair do acampamento, me retirar por um período da tarde que eu tinha um compromisso. Eu nem queria sair, mas não tinha como. Eu saí, quando eu voltei, já o culto já estava iniciando. E ali eu lembro que eu cheguei no salão e já caí de joelhos. Tão forte era a manifestação de Deus naquele lugar. Tão forte era a presença de Deus. Eu já fui batizada no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Somos igreja através do Espírito Santo de Deus. A igreja nasceu com a vinda do Espírito Santo. Por isso, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, pois nós somos capacitados a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, através do Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito Santo consiste em liberar uma unção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, de forma que aquilo que nós fazemos, a obra de Deus, o ministério, aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, ela passe do nível natural e comece a operar no nível sobrenatural. Por isso hoje busque o Espírito Santo aonde você estiver, você pode buscar agora. Busque ser cheio do alto, ser capacitado por Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Eu convido você, aonde você estiver nesse momento, a se colocar de pé, se possível, vamos orar. Aleluia, Deus. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha com um romper, assim como o nascimento da igreja veio através da vinda do Espírito Santo em Pentecoste, que venha algo novo de nós sobre as nossas vidas através do derramar do Teu Santo Espírito. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta noite, Deus, clamando pelo Teu renovo, clamando, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, que Ele venha romper em nossos corações, Deus, que o Teu Espírito Santo venha cumprir a obra redentora de Jesus em nós, Senhor, capacitando a ser testemunhas, capacitando-nos a orar como devemos. Senhor Deus, que as Tuas obras sejam feitas, sinais e maravilhas sejam manifestos, Deus, em nós, através do Teu Espírito Santo. Por isso que neste momento nós convidamos: Espírito Santo, vem, tenha liberdade, que o Senhor venha operar em nós. Nós sabemos que a Tua palavra diz que basta pedir, basta clamar, e o Senhor derramará o Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que clamarem. Por isso, nesta noite, venha com o Teu Espírito Santo sobre nós. É o que te pedimos, Jesus, é o que queremos, Senhor, sermos testemunhas vivas do Teu poder, Deus, a todos pelos quais nós encontrarmos, desde a nossa casa, Senhor, até os confins da terra, onde o Senhor nos levar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? É um prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar com vocês essa segunda ministração da palavra de Deus. E eu quero que o Espírito Santo ministre aos nossos corações de uma forma especial nessa noite. Eu creio que aí onde você está, o Senhor vai falar contigo. Ele tem algo especial para você. E eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, para que nós possamos fazer a leitura. Está escrito assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não recebem um espírito que os escravize para novamente temer, mas recebem o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, amados, estava aqui, através desse texto que nós lemos, explicando para a igreja, discipulando a igreja que estava ali em Roma, e dizendo através desses versículos que nós temos uma identidade e que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direitos. E um dos direitos é que nós somos concebidos pelo Espírito Santo. Nós somos filhos do nosso Deus e Pai.
Amados, a nossa identidade é sermos filhos. Nós temos uma identidade diante de Deus. Mas nós também, amados, no livro de Gálatas, no versículo 5, nós percebemos, então, que está escrito no versículo 5, capítulo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E versículo 21, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, como nós lemos no texto de Romanos, aqueles que praticam as obras da carne morrerão, mas aqueles que praticarem as obras do Espírito Santo, estes viverão. Aqueles que buscarem o fruto do Espírito Santo viverão. E como nós lemos aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós entendemos que existe as obras da carne. E nós já lemos e identificamos quais são. Nós precisamos, amados, também reconhecer que existe, nós precisamos lutar através desse reconhecimento contra as obras da carne. E o que é as obras da carne? As obras da carne são os pecados originalmente, tipicamente da natureza humana. De acordo com a teologia, denota a fragilidade da natureza humana e a tendência ao pecado. Amados, em Gálatas 5, nós percebemos que nós somos como seres humanos, como homens carnais, como nossa natureza humana, nós somos suscetíveis ao pecado. Nós temos a tendência ao pecado, a pecar, né? Muitas vezes, através de que forma nós pecamos? Através da imoralidade, né? Uma lista delas que nós já lemos aqui: inveja, embriaguez, o ódio, tudo isso são pecados, são as obras da carne, aquilo que nos afastam do Espírito Santo, aquilo que nos afastam de Deus, que são nossos adversários. Nós precisamos lutar contra isso, para que nós possamos, então, dessa forma, ficarmos menos vulneráveis à ação do pecado na nossa vida. Nós gostamos, quando nós pregamos e falamos sobre o pecado ele tem que ser um acidente na vida do cristão. E quanto mais nós buscamos a intimidade com o nosso Deus, mais perto do nosso Deus e do Espírito Santo nós estamos, menos probabilidade de pecar nós temos. Mas, amados, nesse mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22 e verso 23, a Bíblia nos fala a respeito dos dons do fruto do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. Então está escrito em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, nós vimos e falamos um pouco a respeito das obras da carne. Mas é maravilhoso nós entendermos aqui, através desses 2 versículos que nós lemos, aquilo que nós podemos desfrutar, aquilo que nós podemos buscar, aquilo que nós podemos receber do Espírito Santo. Esses frutos, eles são para a edificação da nossa vida. Quando nós buscamos o fruto do Espírito Santo e recebemos, nós então desenvolvemos como homens e mulheres de Deus, algo que nos leva a estarmos melhor espiritualmente, nos tornamos mais fortes espiritualmente, através
de uma guerra espiritual que nós travamos contra o pecado e contra as obras da carne. E no livro de Gálatas, então, a lista desses frutos que a Bíblia, então, nos relata, ela fala a respeito do primeiro, que é o amor. Em 1 João 4,7, está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, que coisa maravilhosa esse versículo, e nós percebemos que o maior exemplo de amor foi aquele dado pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, que me amou e te amou de tal maneira, que se entregou por nós da cruz do Calvário. Mas quando nós entendemos esse fruto, o amor, quando nós entendemos e vemos que o amor de Deus, ele brota em nosso coração, nós começamos a prestar mais atenção, a nos preocupar com as pessoas e com nós mesmos. Porque o amor de Deus, ele nos invade, ele transborda o nosso coração, e através de transbordar em nós, ele começa a alcançar as outras pessoas. Nós devemos buscar o fruto, o amor de Deus, porque através desse amor, nós conseguiremos tocar a vida das pessoas, nós conseguiremos ajudar as pessoas, e nós conseguiremos amá-las da forma com que elas são. O outro fruto dessa lista é a alegria. Uma das características do cristão, nós vemos, é a alegria. E lá em Salmo 71, 23, está escrito: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Aleluia. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação. O Senhor, ele nos redimiu, como nós lemos aqui nesse versículo de Salmos. Ele nos salvou, ele nos resgatou. Por isso, hoje a nossa maior alegria é estar aqui na presença de Deus, transbordando dessa graça maravilhosa. E é também um fruto do Espírito Santo que você deve buscar. É um fruto que você talvez nessa noite esteja aí triste, desconsolado, mas o Espírito Santo pode te trocar. E você pode sentir essa alegria da salvação, do toque do Espírito Santo. Outro item desse fruto é a paz. E lá no livro de João 14, 27 está escrito: deixo-lhes a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenha medo. Quando nós temos essa paz, essa convicção, quando nós conseguimos desfrutar desse fruto do Espírito Santo, nós não nos preocupamos porque nós confiamos em Deus, porque a paz que excede todo entendimento, ela está trabalhando na minha vida, na sua vida, independente da adversidade, dos problemas e daquilo que nós passamos. Muitas vezes as pessoas até olham para a gente e acham que a gente está ficando louco, porque em meio àquela dificuldade, aquele problema, nós estamos desfrutando da paz, desse fruto maravilhoso do Espírito Santo. O quarto, paciência ou longanimidade. No livro de Romanos está escrito 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como é bom, amados, quando nós entendemos que através do momento de tribulação, nós devemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entendemos que o Senhor tem um tempo certo para tudo. Essa paciência, essa longanimidade, ela faz com que nós não tomemos decisões precipitadas, mas nós continuamos acreditando, crendo que o Senhor está fazendo, e Ele vai fazer tudo no tempo certo. Basta crer e esperar. Outro fruto, a benignidade ou amabilidade. Em 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar mais. Sim,
ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Quando nós provamos desse fruto do Espírito Santo, nós deixamos de ser aquele cara chato, aquela pessoa chata, o famoso espalha rodinha, aquele que você chega e todo mundo sai. Você precisa desse fruto, eu preciso desse fruto, para que nós possamos então ser mais pacientes, possamos ensinar, ser mais amáveis. Nós precisamos desse fruto do Espírito Santo, porque hoje nós estamos impacientes, nós estamos chatos, nós estamos sem paciência para nada, mas nós precisamos buscar esse fruto. Bondade, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como é bom fazer o bem, como é bom perdoar. A palavra de Deus aqui diz que nós devemos ser compassivos, sermos compreensivos, sermos bondosos para com o outro. Nós devemos, amados, perdoar, assim como Deus nos perdoou. Outro fruto, a fé ou a fidelidade. Salmo 101, versículo 6 está escrito: os meus olhos aprovaram os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Como é bom ser fiel ao Senhor. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós temos esse fruto do Espírito Santo, a nossa fé, ela não é abalada. Nós passamos por momentos de dificuldade, sim, somos provados, sim, mas nós exercitamos a nossa fé e a nossa fidelidade e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa fidelidade nos leva a sermos pessoas de confiança, que não voltam para trás com a sua palavra. Outro fruto, a mansidão. Em Mateus 11:29 está escrito: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus era manso. Jesus é o maior exemplo para nós seguirmos. Ele levou sobre si o nosso jugo, as nossas dores e enfermidades. Você pode nessa noite desfrutar desse fruto do Espírito Santo. Você que é nervosinho, você precisa desse fruto do Espírito Santo. Você que é estourado, você precisa provar desse fruto do Espírito Santo, para que você então se torne uma pessoa mansa, uma pessoa amorosa, que trate as pessoas com mais amor. O nono fruto, domínio próprio. Em Provérbios 29:11 está escrito: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Domínio próprio é um sinal de força, autocontrole. Quando nós não temos o Espírito Santo conosco, nós não temos a convicção que somos filhos e filhas de Deus, nós muitas vezes nos descontrolamos, nos apavoramos, fazemos loucuras. Mas o domínio próprio, esse fruto do Espírito Santo, é que nos faz agir com sabedoria nos momentos de dificuldade. E que muitas vezes, nos momentos onde talvez nós até tiraríamos a própria vida, esse Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele quer dar a você esses frutos. Mas pastor, como eu posso ter acesso a esses frutos? Como eu posso desfrutar disso? Através de uma vida de oração. Através da busca e a leitura da palavra de Deus. E através da sua sensibilidade. Para você provar desses frutos, você precisa buscar o Espírito Santo. Estar sensível ao agir dele, para que ele possa quebrantar o seu coração,
para que Ele possa reestruturar a sua vida, para que esses frutos possam ser sobre a sua vida. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar a você que fique em pé. E se você puder orar, ore comigo nesse momento. Porque o Espírito Santo, Ele quer te dar nessa noite amor, alegria, paz, paciência. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, como é bom sentir, ó Deus, a tua presença, que o Senhor está conosco. E é melhor ainda, Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Senhor conosco, o Senhor Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos direcionando, nos influenciando. Pai, nessa noite em especial, eu quero pedir a Deus para cada irmão e cada irmã, cada filho e filho seu, que eles possam ser cheios desse fruto, de paz, de amor, de alegria, paciência, Senhor, benignidade, bondade, Senhor. Ó Senhor, aqueles que estão sem fé, aqueles que estão passando por momentos de adversidade e dificuldade, Senhor. Ó Espírito Santo, que eles possam provar desse fruto agora. A mansidão, o domínio próprio, ministra sobre a vida deles, Espírito Santo. Que eles possam, Deus, desejar, querer, buscar esses frutos, para que eles possam, Deus, através desses frutos, se tornarem cristãos melhores, homens e mulheres de Deus, mais fortes espiritualmente. Mas isso é um processo e nós sabemos, Senhor, que nos levará, através dos frutos do Espírito, através da comunhão com o Teu Espírito Santo, para a salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe sua vida, e que você possa, a partir de hoje, desejar, buscar e desfrutar de cada fruto do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos. Amém? Nessa última ministração dessa noite, a respeito dessa série de ministrações, dessa pessoa maravilhosa, desse Deus maravilhoso sobre o Espírito Santo, eu vou ministrar agora, nesse momento, a respeito dos dons do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Então, eu te convido agora a colocar a mão no teu coração e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa estar ministrando na vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que acessou, Senhor, esse site, Deus, que está assistindo online, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa estar operando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos falar a respeito desse Espírito Santo maravilhoso, que operou os dons em pessoas específicas no Antigo Testamento, e operou os dons através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e opera hoje na minha vida e na sua vida. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, o apóstolo Paulo vem nos ensinar a respeito dos dons. E ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, aqui nesse versículo 4 e 5, nós vemos aqui que Paulo, ele divide os dons em 3 classes. A primeira, ele diz, há diferentes dons. Na segunda, ele fala ministérios. E na terceira, formas de atuação. E nós sabemos, amados, que o Espírito Santo, ele opera a diversidade dos dons na igreja de Cristo. Mas é o mesmo Deus que está operando
tudo em todos, está sobre o controle do Espírito Santo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os dons são diversificados e que eles têm um propósito para que isso aconteça na Igreja de Cristo. E o seu propósito é unir, é a unidade do corpo de Cristo, é o fortalecimento do corpo de Cristo e é o crescimento da obra de Deus nessa terra. Como corpo de Cristo, se você continuar lendo aí o texto, Paulo vai comparar a igreja com o corpo de um ser humano, onde há muitos membros, né? Nosso corpo aqui nós temos mão, pé, cabeça, dedos, enfim, né? Membros que estão escondidos, mas que sem eles não funcionaria o corpo. Então, Paulo vem aqui nos dizer que os dons também operam em cada membro específico desse corpo, para que haja um equilíbrio nesse corpo, que é a Igreja de Cristo. Então, esse é o propósito dos dons do Espírito Santo. E esses dons, eles operam na igreja, na minha vida e na sua vida. E a primeira lista desses dons está aqui no capítulo 12 também, a partir do verso 7, que Paulo vai listar aqui a primeira categoria dos dons, que são os dons de ministração. Eles são 9, igreja, e nós vamos aprender a respeito desses dons. A partir do verso 7, nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, o bem da igreja, do corpo de Cristo. Pelo mesmo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro a fé, e pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Como assim, pastora? Ele distribui como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele te capacita, ele me capacita. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho capacidade para nada. Mas os dons do Espírito Santo, ele traz uma capacitação sobrenatural. É algo que você não nasceu com ele, mas que ele desperta dentro de você para o benefício da igreja, para o benefício do corpo de Cristo. Então, ele usa a minha vida, ele usa também a sua vida. Se você, em algum momento da sua caminhada com Jesus, achou que você não tinha capacidade alguma para fazer alguma coisa nesse corpo de Cristo, eu estou aqui nessa noite para te dizer que esse Espírito Santo, ele quer despertar em você algo sobrenatural. E essa capacitação, essa capacidade, amados, é para que você entenda que não é seu, mas é do Espírito Santo através de você. Enquanto os frutos do Espírito, ele transforma o caráter, ele traz para dentro de nós o caráter cristão, ele trabalha no caráter cristão. Os dons, ele vai trabalhar na capacitação de a gente fazer algo na obra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele está sempre em movimento, ele não para. E quando nós temos esse Espírito Santo dentro de nós, nós também entramos em movimento. Não é possível, igreja, a gente ter esse Espírito Santo e ficar sentados e não termos vontade de fazer nada. O Espírito Santo, ele desperta em nós essa capacidade, esse desejo de trabalhar em prol da obra de Deus, do reino de Deus, da expansão de Deus nessa terra. E isso é algo maravilhoso. Então, quando Paulo diz aqui, a um é dado palavra de sabedoria. A sabedoria, nós sabemos que através do Espírito Santo de Deus, né, no Antigo Testamento, Salomão foi cheio de sabedoria. E por isso ele escreveu, através do Espírito Santo,
o livro de Provérbios, de Eclesiastes e Cantares. Então, ali nós vemos a atuação do Espírito Santo como um exemplo muito claro da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, amados, nos dá essa sabedoria de Deus para tomarmos decisões necessárias ou para aconselharmos pessoas com uma palavra que vem direto do coração de Deus. Aí nós temos também Paulo dizendo, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é uma revelação de fatos ou informações que nós, seres humanos, não temos, mas que através do Espírito Santo é nos dado, é nos concedido essa revelação. Assim como um exemplo muito claro para nós dessa palavra de conhecimento foi José no Egito. Então, nós vemos José, quando o copeiro e quando o padeiro conversa com ele, fala, relata de um sonho, o Espírito Santo de Deus traz a ele um conhecimento que ele não tinha, mas através do Espírito Santo é-lhe dado essa palavra de conhecimento. E ele expressa aqueles homens, o que significava aqueles sonhos. Aí Paulo também fala a respeito da fé. Essa fé, amados, é uma fé sobrenatural. Amém? É uma fé que capacita para coisas impossíveis. Como, por exemplo, Jesus, quando chama Lázaro para fora e ressuscita Lázaro. É uma fé que não precisa que o outro tenha, mas ele realiza além daquilo que o ser humano pode realizar. Aí Paulo também vai falar a respeito dos dons de cura. Ele vai falar do poder de operar milagres. E esses poderes, amados, eles realizam milagres sobrenaturais. A segunda lista está lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que fala sobre os ministérios. E Paulo vai falar a respeito dos dons do ministério, que tem o evangelista, que é aquele que, o apóstolo, primeiro o apóstolo, que é aquele implantador de igrejas como Paulo. Ele vai falar dos dons do ministério do profeta, que prega com ousadia, com coragem, um mensageiro da justiça de Deus, e nós temos aí exemplos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e no Novo Testamento nós temos João, que escreveu o Apocalipse. Nós temos o ministério do evangelista, que tem paixão pelas almas. Nós temos o ministério do pastor, que cuida da ovelha, que cuida com amor, que corrige, que protege. Nós temos também o ministério do mestre, que ensina. Em todos esses 5 dons ministeriais, nós temos algo em comum entre eles, que é o amor a Deus, o amor à obra do Senhor nessa terra, o amor à palavra do Senhor e o amor às almas. Então, enquanto nós aprendemos, o Espírito Santo está despertando em você também esses dons. A palavra de Deus diz que Paulo também vai, em Romanos, listar a terceira categoria dos dons, que é os dons de ministração, ou seja, os dons da atuação, são atuações contínuas no nosso meio. E ele vai falar assim, em Romanos, no capítulo 12, no verso 6, temos diferentes dons, de acordo com a proporção, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e Paulo fala assim, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amados, este é uma lista de dons que atua na nossa igreja. Muitos
dizem assim, mas pastora, eu não tenho nenhum dom. É engano seu. Porque se você faz parte desse corpo de Cristo chamado igreja, você é um membro muito importante. E como um membro importante, esse Espírito Santo colocou dentro de você uma capacidade especial e única. Porque você é importante para esse corpo. E individualmente nós vamos trabalhando, nós vamos operando, nós vamos avançando, nós vamos nos movimentando no reino de Deus através dos dons do Espírito Santo. E a palavra de Deus aqui, Paulo, ele fala, se você profetiza, profetiza segundo a tua fé. E isso é necessário para os dias de hoje. Nós precisamos pronunciar palavras que edificam as pessoas. Você não precisa ser um profeta para profetizar. Você precisa participar desse corpo de Cristo para lançar palavras que edificam. E assim também, amados, Paulo também diz a respeito de servir. Se você serve, tudo que você faça, faça com zelo, faça o melhor para o Senhor. Se é recepção, trabalha com um sorriso no rosto. Se é ajudar, contribuir, contribua com o que você pode, com o que você tem. Porque há muitas pessoas que precisam desse dom de contribuir, do que o seu dom de contribuir seja ativado na sua vida. Há muitas pessoas precisando da sua contribuição, seja ela financeira, seja ela no amor, no cuidado, no zelo, na palavra de ânimo. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil e as pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo. Então que você exerça esse dom. O Espírito Santo está dentro de você. O Senhor Jesus disse assim, lá em João capítulo 14, no verso 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Isso é uma promessa do Senhor, e ela se cumpre nos nossos dias de hoje. E ele continua assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. Ei, você não é o mundo. Nós somos do Senhor Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então, o Senhor Jesus diz assim, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês, mas nós, amados, nós conhecemos Ele, pois Ele vive com vocês e está em vocês. O Senhor Jesus disse, esse Espírito está já com você, está dentro de você. É a manifestação maior da presença de Deus em nós. Porque Deus se manifestava através de pessoas específicas do Antigo Testamento, se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo, que andou lado a lado conosco. Mas hoje, amados, nós temos a maior manifestação de Deus, a maior proximidade desse Deus que é dentro de cada um de nós. E esse Espírito está dentro de você e está despertando através dessa ministração o dom que o Senhor tem para mim e para você. Esse mesmo Espírito Santo que usou Bezalel no Antigo Testamento, esse mesmo Espírito Santo que levantou líderes para construções maravilhosas como Noé, como o tabernáculo no Antigo Testamento, esse mesmo Espírito Santo que levantou líderes ungidos, líderes poderosos para estar à frente do povo de Deus como Moisés. Esse mesmo Espírito Santo que operou e levantou reis para governar, que levantou José para ser governador no Egito. Esse mesmo Espírito Santo opera hoje em nossas vidas.
esse mesmo Espírito Santo que levantou profetas para alertar o povo de Deus a respeito do pecado e do arrependimento, para voltarmos aos braços do Pai. Esse mesmo Espírito Santo que agiu através da vida do nosso Salvador Jesus, é esse mesmo Espírito Santo que te coloca, que me coloca, que nos coloca em movimento neste momento, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus progrida, para que o reino de Deus cresça. E a último, assim como no primeiro versículo de Gênesis, nós vemos o Espírito Santo presente também nos últimos versículos de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17, o Espírito Santo está presente, e ele diz assim, a palavra de Deus: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Nesses últimos versículos, nós temos uma conjunção do Espírito com a noiva, ou seja, do Espírito Santo com a igreja, comigo e com você que faz parte dessa igreja. E nós temos dois clamores aqui. Nós, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, desse poder maravilhoso, então nós temos dois clamores. O primeiro, nós ansiamos como noiva estarmos na presença do nosso noivo. Então nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E o segundo convite que o Espírito em conjunto com a noiva faz é aos sedentos. Se você não tem esse Espírito Santo, se você não tem ainda esse Jesus como teu Salvador, o Espírito e a noiva e a igreja dizem: vem. É um chamado a você que está sedento de algo novo, de algo sobrenatural, de algo que vai transformar a sua vida e te colocar de novo em movimento na direção de Deus, em movimento na direção desse reino de Deus. E ele diz: vem. E todo aquele que ouve, você que está ouvindo nessa noite, clame: vem, venha conhecer esse Deus maravilhoso, que opera como Pai, que opera como Filho Salvador e que opera como esse Santo Espírito de Deus. Aleluia! Ele diz assim: quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. E nessa noite há um convite para os sedentos. E a minha oração é que o Senhor possa despertar em mim e em você essa sede de estarmos na presença do nosso Salvador e de proclamarmos esse evangelho maravilhoso que traz vida, que traz capacitação, que nos transforma e que nos dá o crescimento. Põe a mão no teu coração nesta noite e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, assim como o teu Espírito Santo operou, Senhor, milagres no Antigo Testamento, Senhor, o Senhor opera nesta noite, Senhor, através do teu Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos receber a capacitação, Senhor, o desejo, ó Deus, desperta dentro de nós, ó Pai, essa capacidade sobrenatural, Senhor, que o Senhor desperte, Senhor, em nossas igrejas, ó Pai, em nossa igreja nesta noite, a todos os membros da nossa igreja, Senhor, que participaram desta série de mensagens, ó Deus, do Espírito Santo através dos tempos, ó Pai, que o Senhor desperte, Senhor, em nós o conhecimento, a sabedoria, Deus, a fé, ó Pai, os dons de cura, Senhor, a manifestação do Teu Espírito seja real na vida de cada irmão, cada irmã, cada membro, Senhor, desse corpo, individualmente operando, Senhor, para que o reino do Senhor avance, para que o reino do Senhor cresça, ó Pai, em conhecimento, graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba onde você está
a manifestação, a capacitação do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você possa entrar em movimento e o Espírito Santo de Deus possa revelar a você a capacidade, através dele, de avançar, de se movimentar na direção desse Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos, que você possa receber o dom que vem do Espírito Santo através da tua vida, e que você seja faça parte dessa noiva, desse corpo de Cristo que clama: Senhor, estamos te aguardando com muito anseio. Mas enquanto o Senhor não vem, Jesus, nós vamos pregando o teu evangelho e manifestando os dons através do teu Espírito Santo. Que assim seja em minha vida e em sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco, seja cheio do poder de Deus, seja cheio do poder do Espírito Santo, para caminhar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Amém.